Nesta edição do Perspectivas, entrevista o senador Randolfo Rodrigues, líder do governo no Congresso, com o segundo ano do governo Lula III, expectativa, o governo tem a sua pauta, mas nesta semana precisou lidar com uma surpresa por parte de Rodrigo Pacheco, que tornou sem efeito parte daquela medida provisória editada em dezembro. Vocês foram, de fato, pegos de surpresa, esperavam outro posicionamento do senador Rodrigo? Um prazer receber o senhor, senador. Satisfação é toda minha, estar contigo, estar com todos que assistem e acompanham o SBT. O senador Rodrigo, primeiro a gente tem que destacar uma coisa, nós não temos o que reclamar da relação do presidente Rodrigo Pacheco com o governo do presidente Lula. O presidente Rodrigo Pacheco foi o nosso candidato apoiado pelo governo, e por sua base de apoio à presidência do Senado Federal e à presidência do Congresso Nacional. Nós não nos arrependemos disso e temos que sempre louvar, prestigiar a relação de profunda lealdade que o presidente Pacheco tem tido para conosco. Na semana anterior à decisão do presidente do Congresso Nacional, que o fez no uso de suas atribuições da presidência do Congresso Nacional, ele já tinha antecipado para mim, para o ministro Alexandre Padilha e para o senador Jacques Wagner, a intenção de uma medida em relação à medida provisória 1202. Né? Repito, nós respeitamos as atribuições do líder do governo, do presidente do Congresso Nacional, mas queremos ter com o Congresso Nacional um debate que eu considero que é necessário nesse momento, que é o debate sobre as contas públicas. Né? Nós temos uma circunstância aí para ser ajustada. O governo tem dado todas as provas e demonstrações de responsabilidade fiscal. O governo tem afirmado isso e tem feito isso. O ministro Haddad reiteradas vezes fez isso. E as receitas do que tem sido feito, inclusive com a contribuição do Congresso Nacional no ano passado, têm surtido efeitos. Veja aí, o desemprego está no menor nível desde 2015. A inflação está dentro do centro da meta. Nós pegamos esse país com inflação de 10%. Nós tivemos um crescimento econômico do ano passado de 3%. O mercado projetava de menos de 1%. Nós surpreendemos o mercado. Para esse ano, o mercado já está remodelando de novo as projeções, porque nós vamos crescer também, vamos crescer sustentadamente nesse próximo ano. A taxa de juros está em queda. Então, esta maré de boas notícias tem que continuar. Para isso continuar, nós temos que ter responsabilidade com as contas públicas e com o déficit fiscal zero, como tem sido apontado. O que o senhor está falando é que a decisão mais recente é que gera aí um custo que não estava na conta do governo de 10 bilhões de reais, porque desonera as prefeituras de até 156 mil habitantes. E há um debate que tem que ser feito sobre esse tema específico, repito, não sobre a forma, total respeito às atribuições do presidente do Congresso Nacional, mas sobre o conteúdo. A Lei de Responsabilidade Fiscal diz claramente que você não pode estabelecer uma despesa sem a respectiva fonte de receita. Né? Então, não foi dito pelo Congresso onde está a receita dessa desoneração para os municípios. E isso vocês devem dialogar com o Rodrigo Pacheco, vai ter um encontro promovido pelo governo, pelo senhor representando o governo, como é que é isso? E a gente, assim, o presidente Rodrigo Pacheco sempre esteve à disposição para dialogar conosco. Nós temos tido reuniões frequentes com o presidente Pacheco desde o ano passado, com a minha presença, com o líder Jacques Wagner do Senado, com o ministro Alexandre Padilha e com o próprio ministro Haddad. Né? Então, nós vamos voltar a dialogar. Agora, assim, nós deixamos claro, inclusive, o presidente Pacheco, que, a despeito da forma, repito, da atribuição que tem o presidente do Congresso Nacional, nós discutimos, do ponto de vista, inclusive, jurídico, a legalidade do conteúdo, do mérito, da desoneração relativa aos municípios. A despeito disso, não somente dessa situação, acho que nós temos que ter um debate mais amplo sobre como eu já disse, sobre as contas públicas. Veja só, o Congresso Nacional hoje tem sobre sua alçada de recursos de emendas que indica algo em torno de 52 bilhões de reais. A maioria dos líderes do Congresso reivindica pelo menos 3 bilhões de um veto de 5 bilhões que foi aposto pelo governo. Daria 55 bi. A desoneração dos municípios custa algo em torno de 8 a 10 bi. 55 mais 10, 65. O PERSE,
que está a medida provisória 202, custa, nos números de hoje, está chegando a 30 bi. Então, 65 mais 30, 95, 100 bi. Eu acho que é uma conta demasiada, que foge aos esforços das contas públicas para nós termos uma meta de déficit zero ou aproximada a zero. Pois é, a ministra Simone Tebet, do Planejamento, ela já vem falando, recentemente falou que a meta, por exemplo, de 0,5 de superávit do PIB para o ano que vem está ameaçada diante desse cenário. Com essas contas aí, eu acho que, mesmo com todo o talento da ministra Simone e do ministro Haddad, não se faz mágica, né? Matemática, a vantagem da matemática ser ciência exata é por conta disso, né? Porque diante desses números nós vamos ter uma dificuldade maior para alcançar superávit e para alcançar um déficit zero ou próximo de zero. Então, é essa reflexão que queremos fazer. O governo está à disposição de debater todos os temas. Desoneração dos municípios está à disposição para debater. Está à disposição de debater o PERSE. Estamos à disposição para debater. Só achamos que 30 bi é muito para a conta do PERSE, para um programa que foi criado por uma circunstância, que é uma circunstância que não existe mais, que é a existência de uma pandemia. Eu defendi o PERSE e votei favorável a ele em 2020, no ápice da pandemia, por reconhecer a situação de que o principal setor atingido pela pandemia era o setor de eventos. Agora, findou a pandemia. Mesmo fim da pandemia, nós prorrogamos por mais um ano, né? Temos que ter um ajuste, tem distorções no âmbito do PERSE. Tem setores que são beneficiados pelo PERSE que não poderiam ser beneficiados, que não teriam o direito a serem beneficiados. Então, nós queremos debater isso com o Congresso. Na questão dos municípios, o ministro Haddad confirmou uma informação que o senhor já vinha ventilando, que é a questão de judicializar a desoneração das prefeituras, que o ministro, pelo que o ministro disse, depende do aval do presidente Lula. Isso está no radar, inclusive, já com o parecer da Advocacia Geral da União. Está no radar porque, exatamente pelo que ele destaquei, é a lei que diz, é a lei que impõe. A lei de responsabilidade fiscal, ela é clara em estabelecer que o Congresso Nacional não pode apontar uma despesa sem dizer de onde vem a fonte de sua receita. E isso não foi dito. Então, por isso que, no mérito, eu acho que a questão no mérito judicial é um debate que o governo, que, se for necessário, poderá levar até o judiciário. O ministro Haddad também, senador, falou sobre um pacto federativo entre os poderes que entra no que o senhor disse sobre cada um ter a ideia da sua responsabilidade para se ter ajuste fiscal. Esse pacto federativo, o que se fala quando a gente conversa com deputados e senadores, é que eles se sentiram afrontados quando o governo publicou a MP 1202 lá em dezembro. O senhor acredita que tem como ajustar, precisa fazer ajuste nessa relação com o Congresso, levando-se em consideração que é um Congresso bem diferente daquele do início dos anos 2000? O governo, não tem governo que esteja mais disposto a dialogar com o seu parlamento do que este governo, do que o governo do presidente Lula. Temos feito esse exercício diariamente. Agora, é bom, vamos aos fatos. A MP 202 teve que ser editada porque, se não fosse, o ministro da Fazenda e o governo incorreriam em crime de responsabilidade. Porque é da responsabilidade do ministro da Fazenda e do governo dizer quais são projetadas no orçamento as respectivas despesas e de onde vêm as respectivas receitas. Editada a medida provisória por uma força de lei, por uma força da Constituição, e era por isso que a medida provisória tem que ser editada, né? O governo se colocou totalmente à disposição para debater. E, ao fim e ao cabo, eu acho que os entes da União, eu acho que tem menos razão de reclamar do governo atualmente. O Pacto Federativo tem menos razão de reclamar do que no passado. Não tem mais um presidente da República xingando o governador, xingando o prefeito. Não tem mais um presidente da República. Não existe mais no Brasil. Hoje tem um presidente da República que respeita os governadores, mesmo de partidos de oposição, que faz parceria com governadores de partidos de oposição. Está aí o que vai ser feito agora em São Paulo. O governo vai construir um túnel que é sonhado pelos paulistas há séculos, desde Dom Pedro II, né? E está aí em números. O governo não desonerou arbitrariamente, não atacou
atacou as finanças de estados e municípios, como fez o governo anterior, reduzindo arbitrariamente ICMS para eleitoralmente buscar baixar o preço de combustível para tentar ganhar a eleição, o que não conseguiu. Ao contrário, o FPM e o FPE teve um realinhamento de mais de 30% do ano de 2022 para 2023 e terá de quase 40% de 2023 para 2024. Então, sobre o Pacto Federativo, eu tenho certeza que os governadores e prefeitos têm a celebrar o nosso governo. Pois então, o senhor falava, antes de a gente começar a gravar a entrevista, sobre as prioridades do governo. Tem ali 4, 5 pautas no radar. Eu queria que o senhor destacasse elas, e principalmente porque o senhor fala de, sim, vocês querem apostar na MP 1202, principalmente em relação ao PERSE, ou seja, o governo não vai abrir mão desse recurso, que é um recurso que hoje o setor de eventos, ou quem se aderiu a ele depois, acabou beneficiado. O governo do presidente Lula quer continuar melhorando e reconstruindo o Brasil e melhorando a vida do povo. O que é melhorar a vida do povo? É ter emprego disponível para todos, caminharmos para uma circunstância de pleno emprego, é controlar a inflação, é continuar um ciclo de crescimento sustentável acima de 3%, tal qual nós tivemos de 3% no ano passado e apontamos para o futuro. Concretizar a transição para uma nova indústria que pretendemos no Brasil, que é uma indústria ecologicamente responsável. Para fazer isso, algumas matérias para nós são fundamentais. Primeiro, ajuste, responsabilidade com as contas públicas. O que quer dizer isso? Nós precisamos aprovar essa medida provisória 1202 para termos compensação tributária e para ajustarmos, na medida correta, circunstâncias como esta do PERSE. Além disso, na transição ecológica, tem 2 PLs que para nós são centrais. O PL do mercado de carbono e o PL do combustível de futuro. Esses 2 estão hoje em apreciação no Senado. Junto com isso, fazer a aprovação da correção da tabela de imposto de renda, promessa e compromisso do governo do presidente Lula, né? Promessa em campanha do presidente Lula, que o presidente Lula quer concretizar agora no governo, e junto com isso, aprovação, apreciação da lei de falências, que já foi aprovada na Câmara. Agora, no caso do imposto de renda, a correção, para ela acontecer também, precisa ter esse equilíbrio das contas, porque dependendo quando se faz a correção, se vai abrir mão de receita. Tudo precisa do equilíbrio das contas. É por isso que queremos debater claramente com o Congresso qual é a conta que é possível ser executada. Uma conta que chega a 100 bi, aí é uma responsabilidade a mais que o Congresso está trazendo, que traz um desequilíbrio nas contas. Então nós queremos debater democraticamente com o Congresso. O governo está à disposição de debater emendas, debater o PERSE, debater desoneração, mas tudo dentro de um patamar que não desequilibre as contas da União. Os projetos que regulamentam a questão da reforma tributária, senador, se sabe que também, porque a reforma foi aprovada depois de muito tempo, se falou muito nela em 2023, mas precisa da regulamentação. 3 leis complementares. Pois então. É uma das prioridades do ministro Haddad, ele já destacou isso conosco. O próprio governo deve estar ultimando uma proposta que deverá em pouco encaminhar ao Congresso. Chegar até o dia 15 desse mês? Sim, senão, provavelmente, eu até acredito que antes disso, né? Mas assim, nos próximos dias, certamente terá uma proposta de leis complementares a ser encaminhada ao Congresso. E como é que vai funcionar isso? Porque vai ter lobby igual, porque tem todos os setores querendo aquela alíquota diferenciada. Por exemplo, cesta básica. Nós já fizemos, o governo do presidente Lula e o Congresso Nacional já fizeram o mais difícil, que era reformar na Constituição. Reformar na Constituição, assim, além de convencimento, não bastava ganhar, tinha que ganhar de muito. Porque ele precisava de 3/5 na Câmara, 3/5 no Senado em 2 turnos. Tanto é que durou mais a última norma tributária que tivemos foi em 1965. Durou quase 60 anos para termos uma norma tributária nova. Então, sabemos que é da natureza da ordem tributária. Mas nós vamos trabalhar para aprovar diante de um princípio, que é o princípio que rege a ordem tributária no governo do presidente Lula. Os que têm mais, pagam mais. Os que têm menos, pagam menos. Como é que vai ser, líder, a questão do projeto de lei de diretrizes orçamentárias? Tem que chegar, também tem prazo para chegar no Congresso, esse prazo está se aproximando. Até agora em abril. Até agora em abril. A ministra Tebet disse que é isso, que já vai ter que mandar um projeto, se
não se chegar a um acordo sobre as contas sem essa previsão de superávit. Vocês acreditam que é possível, em pouco tempo, apresentar a LDO já com a realidade do que vai se impor no ano que vem e negociar com os parlamentares? Nós vamos ter essas 2 semanas primeiras de abril, de muito esforço, de muito trabalho para construir essa mediação e para termos um LDO que aponte para isso. Aponte um horizonte de superávit, de redução do déficit público, e sempre tendo como horizonte o déficit zero, e de promoção de superávit. Mas com 0,5 do PIB, como se fez lá atrás, ou o senhor acha que isso pode alterar? Se a gente conseguir organizar essas contas com o Congresso, contas relativas aos recursos de emendas, a PERSE, a desoneração, e ter um bom denominador sobre isso, eu creio que é perfeitamente possível. Agora, com essas contas em especial não equilibradas, aí teremos uma dificuldade maior. Mas eu estou otimista. Nós vamos inaugurar já essa segunda semana de abril com uma conversa com o presidente Rodrigo Pacheco. O líder Guimarães tem conversado bastante com o presidente Arthur Lira. Eu estou otimista que nós vamos conseguir apontar para, até o dia 15 de abril, conforme prevê a Constituição, encaminhar uma LDO com as contas organizadas e apontando para superávit. O que será fundamental para nós darmos ao mercado a tranquilidade necessária, nós apontarmos no horizonte para uma perspectiva de redução da taxa de juros, de controle cambial, de controle de estabelecimento de um patamar exequível em relação ao dólar, que levará a inflação a ficar dentro do centro da meta e continuarmos no ciclo virtuoso inaugurado desde janeiro do ano passado com o governo do presidente Lula. O senhor falou da semana que vem. O deputado Danilo Forte, que foi relator do orçamento, inclusive disse que espera já para segunda-feira uma proposta do governo sobre o pagamento das emendas, quer dizer, o valor que foi vetado, que eles esperam que o governo recue nesse veto de 5 bilhões de reais. Ao mesmo tempo, a ministra Tebet diz que para fazer qualquer crédito extraordinário, ela sabe ali que ele tem um limite de 15 bi hoje. O senhor, na segunda-feira, tem uma proposta que abrir mão de 5 bilhões do veto, essa possibilidade o governo não cogita. O governo não trabalha com essa possibilidade. Debater sobre aspectos dentro desses 5 bi em relação ao veto, o governo, o deputado Danilo sabe disso, o governo tem estado à disposição para debater. E a conta geral, e a conta dessa parte, melhor dizendo, depende da conta do todo. Porque o Congresso também tem que apontar uma solução para situações como a do PERSE. Para, por exemplo, ter uma parte desse valor, os 3 bi que o senhor disse que eles estão pleiteando como crédito extraordinário, precisaria ter uma sinalização sobre o PERSE, por exemplo, que seria 10%? Tem que ter uma sinalização sobre o conjunto das contas. Né? Tem que ter uma sinalização sobre o conjunto das contas. PERSE é um dos elementos que está no conjunto das contas. É prioritário? Está entre os... Não pode ser um PERSE de 30 bi. Convenhamos. Tem uma proposta razoável. Nós queremos ouvir do Congresso qual é a proposta. Que não pode ser, convenhamos, não pode ser a distorção que é hoje. Não pode ser a distorção que é hoje, em primeiro lugar, porque pesa para os cofres da União, e em segundo lugar, porque é injusto. Não é razoável e não é justo um setor que não tem relação com eventos se beneficiar com isenção de tributos sobre eventos. Porque aí deixa de ser injusto comigo, deixa de ser injusto com você, que todo dia, com todos os brasileiros, que todo dia paga tributo em dia, paga 25%, 26%, 27%, 5% de ISS, 27% de imposto de renda. Né? Então, não pode... É injusto se essa distorção for mantida. Então, o PERSE se trata de 2 coisas, primeiramente. Primeiro, é uma questão de justiça tributária. Em segundo lugar, a extemporaneidade vou fazer o trocadilho, do evento, de continuar mesmo sem a existência de pandemia. Mas queremos debater, podemos encontrar uma mediação, porque também reconhecemos a importância do setor de eventos, mas que seja, de fato, uma mediação. O que o senhor está dizendo é que é possível chegar a um meio termo para aquele empresário do setor de eventos que realmente comprovar que tem uma situação difícil ainda em função do prejuízo da pandemia. É possível. Assim, e o governo sempre esteve à disposição para conversar com este.
com o empresário que vive de eventos, que talvez ainda esteja com alguma debilidade por conta disso. É possível. Agora, não é possível o governo ficar sustentando uma fraude à ordem tributária de alguns que sequer produzem eventos, que oportunisticamente fazem uma alteração para a política de eventos, com fim, com o objetivo de driblar o pagamento de tributos. Aí o governo estaria incorrendo, inclusive, em uma injustiça, o governo estaria incorrendo em um delito, porque estaria aquiescendo o que na prática é uma fraude tributária. Para a gente encerrar essa questão mais política, mas o senhor, pelo que o senhor disse, não teve, assim, ninguém avaliou como traição de Rodrigo Pacheco que aconteceu essa semana. De forma alguma. O presidente Rodrigo Pacheco é um dos aliados mais leais do governo do presidente Lula. Nós temos que agradecer a condução e a relação que temos estabelecido até agora com ele. Pode ter contado um gesto dele em relação aos prefeitos? A gente sabe que ele tem um projeto dele em Minas Gerais. Minas Gerais tem mais de 800 prefeituras. Eu não tenho como, eu não cheguei a detalhar com ele sobre as razões que o motivaram. Agora sim, só para ficar claro, ele chegou a antecipar aspectos da decisão na conversa conosco na semana que antecedeu, né, numa reunião que teve comigo, com o líder Wagner e com o ministro Padilha, né? Só que nós também não entendíamos qual era a amplitude da ação, porque na prática teve a prorrogação de trechos da medida provisória e teve considerar não lido outros trechos da medida provisória. Nós não tínhamos entendido a amplitude, mas enfim, em primeiro lugar, não houve nenhum tipo de deslealdade do presidente do Congresso Nacional. Nós só temos a agradecer a relação que temos estabelecido com ele. E em segundo lugar, mesmo após a decisão dele, é possível termos ajustes e avançar no intento que o governo pretende em relação a esse tema. Agora, falando da vida prática das pessoas, a gente sabe que é uma preocupação que o próprio presidente já revelou, o presidente Lula, sobre valores, inflação, alimentos e conta de luz. Existe uma expectativa que já na semana que vem também se publica a MP que vai tratar de quitar empréstimos contraídos pela gestão passada, por causa de Covid, escassez hídrica, umas contas, inclusive, feitas pelo ex-ministro Paulo Guedes, que hoje são criticadas pelo ministro Alexandre Silveira, e que isso pode ter um reflexo na conta de luz. O senhor tem informação de que essa MP vai, de fato, ser publicada e acredita que o Congresso vai chancelar porque usa recurso da Eletrobras da venda de ações? O ministro Alexandre nos relatou que está ultimando os detalhes dessa MP. Na verdade, não tem somente essa MP a ser editada. Tem, por exemplo, uma circunstância específica do meu estado, que ocorreu um processo acelerado de privatização da empresa estatal, e aí, por conta disso, houve um reajuste que atropelou todos os processos, em que houve um compromisso do governo, do próprio presidente Lula, em editar uma medida provisória para equacionar a situação, que é a situação do meu estado, do Amapá e de outros estados que foram penalizados com altíssimas tarifas de energia elétrica. Então, ou seja, eu acho que nós não teremos que falar somente de uma medida provisória do setor elétrico. Talvez a gente tenha mais de uma medida provisória para ajustar um conjunto de distorções que tem no setor elétrico, em função até da forma como ocorreu a privatização da Eletrobras. Pois então, senador, sobre isso ainda de conta de luz, que a gente sabe que sim está impactando, inclusive, nos índices de popularidade do governo. O ministro Alexandre, ele falou essa semana, quando a gente conversou com ele, inclusive sobre usar recursos do Tesouro. E aí a gente indagou ele, mas como? E aí ele, a gente ainda está debatendo. Existe essa possibilidade real, porque lá pelas Santas o ministro citou até a PEC da transição, de ter uma autorização para... Ele não falou nessas palavras, mas meio que dizendo que poderia ter uma autorização do Congresso para subsidiar a energia. O que posso dizer é que o presidente Lula tem uma determinação que a conta de energia não se torne um bem de luxo para o povo brasileiro, seja acessível aos brasileiros. Tem uma determinação para que a conta de energia não vilipendie o orçamento de cada brasileiro. Os instrumentos para isso
Eu acho que tem um conjunto de instrumentos, de ferramentas que pode fazer ajustes. E é bom dizer que isso é uma das piores heranças que nós tivemos no período passado. É uma herança em decorrência, sobretudo, da privatização da Eletrobras. Pois é, mas existe essa possibilidade de pedir uma autorização para o Congresso para gastar além da regra de gastos, do controle de gastos? Não, isso aí não está... Isso seria contraditório até com a premissa que eu falei sobre as contas públicas, né? Não teria. Eu acho que existem alternativas e várias. E tem uma orientação e determinação do presidente Lula, que é a conta de luz não vilipendir o orçamento do brasileiro. Um outro assunto, o STF formou maioria para dizer o óbvio nesta semana, senador, sobre... 142 da Constituição. Isso, 142 da Constituição, ou seja, as Forças Armadas não são um poder moderador numa democracia. O senhor acredita que isso é o suficiente para barrar qualquer outra ação golpista que possa surgir? Primeiro, essa interpretação do 42 era obra das mentes fantasiosas do bolsonarismo. Era obra dos delírios golpistas do bolsonarismo. O 142 da Constituição nunca teve nenhuma margem para isso. Só juristas de botequim, vocacionados a querer legitimar golpe de Estado, que poderiam buscar no 142 alguma guarida sobre essa. A República, desde 1891, de sua primeira Constituição, sempre teve 3 poderes: executivo, legislativo e judiciário. Nunca existiu poder moderador. Aliás, em uma democracia, não há de se falar das Forças Armadas em circunstância alguma como poder, como muito bem destaca o ministro Flávio Dino no seu voto em relação a essa matéria. Pois é, mas isso é o suficiente, porque a gente teve agora os 60 anos do golpe de 64, inclusive ontem o Senado fez uma sessão solene, com a presença inclusive do ex-ministro José Dirceu, e me parece que o governo foi reticente nesse assunto. Inclusive a gente teve informação confirmada que alguns ministérios estavam planejando tratar desse assunto. O presidente Lula pediu para que eles não tratassem de forma espetaculosa. O senhor acredita que essa é a postura ideal para quem quer evitar o que aconteceu em 8 de janeiro de 2023? Para o que aconteceu em 8 de janeiro de 2023 não volte a se repetir, a primeira providência é punir os responsáveis pelo 8 de janeiro de 2023. Tenham eles farda ou não, estejam eles na caserna ou estejam eles lotados em empresas ou sejam eles funcionários públicos ou sejam os simples executores do 8 de janeiro. Para 8 de janeiro não se repetir, é necessário punir os responsáveis, tanto os executores quanto os mandantes. Sobre isso, a PEC dos militares, lá logo depois do dia 8, nós, na imprensa, a gente abordou isso, que se queria uma forma de não misturar a política com Forças Armadas, até porque se tem lá uma hierarquia própria. O que acabou acontecendo é que se tem essa mistura, né, muitos integrantes das forças que foram para a política sem se desvincular das forças. A PEC que chegou lá no Congresso é uma PEC desidratada, né, perto do que se falava. O senhor acredita que esse recuo também é porque, por mais que se fale e que se diga que aconteceu um golpe, que as pessoas sofreram lá atrás na ditadura, os militares têm ainda uma influência que não deveriam ter? Bom, primeiro, a PEC não precisa ser, usando o contraponto desidratada, não precisa ser muito hidratada. A PEC, ela diz só uma coisa que é fundamental ser dito. O ofício do militar é um sacerdócio, de servir a pátria. Por conta disso, como sacerdócio, não pode se misturar com política. Assim como a política é um sacerdócio de servir a pátria no exercício do poder que emana da vontade popular, o serviço militar é um sacerdócio de defender a pátria e defender as instituições quando estiver sob ameaça, requisitados pelo poder civil eleito democraticamente pelo voto. Em síntese, é isso que diz a PEC. E nós esperamos avançar para garantir a aprovação da proposta de emenda constitucional em relação a isso. Despolitizar as Forças Armadas, que passaram a ser extremamente politizadas. E quando, olha só, o quartel funciona igual à justiça. Quando a política entra pela porta do quartel, o sacerdócio do serviço militar sai pela outra. Quando a política entra pela porta do tribunal, pela porta da justiça, a própria justiça sai pela outra.
O senhor falou-se de punição para quem foi responsável. O senhor acredita que o ex-presidente, o senhor defende que haja um movimento aí, que ele seja de fato preso? Porque há uma dúvida com Não, auxiliares do... Eu não desejo que ninguém seja preso, Deus o livre. Tem que ser preso quem é responsável por crimes. Ao ex-presidente, eu desejo que seja garantido a ele todos os direitos que estão na Constituição. Ampla defesa, presunção de inocência e contraditório. Então, não há de se falar de pré-julgamento, de prisão. Temos que acabar com esse festival que existiu lamentavelmente no Brasil, nos piores anos do lavajatismo, que o lavajatismo foi per si o abre-alas do fascismo do Brasil, e aí se instituiu essa circunstância absurda de prisão cautelar indevida para tudo. Eu acho que nós temos que encerrar essa história de prisões cautelares sem razão de ser. Sem razão de ser. A prisão cautelar é para situação de flagrante delito, é para situação de obstrução de investigações que estão em curso, é para essas situações especificamente. Então, no caso específico, em relação não somente ao ex-presidente, mas a todos os envolvidos no 8 de janeiro, eu quero que seja garantido para eles todos os princípios constitucionais a ter um julgamento justo. Responsabilização, prisão só depois do processo concluído. É isso que o senhor está dizendo? Com todos os elementos comprovados. Com todos os elementos comprovados. A gente tem que... passou a se utilizar as prisões cautelares, e repito, isso é uma das piores heranças do lavajatismo. Passou a se utilizar as prisões cautelares como instrumento de meio. Prisão, no direito penal, é o instrumento fim. É a última ratio, é o último mecanismo. Agora, para a gente encerrar, que o nosso tempo está curto, sua agenda também é corrida, senador. Fique à vontade. Mas a gente voltar a falar de um assunto sobre a conta de luz que pode ter relação, porque até foi uma das propostas do ministro Alexandre Silveira, quando ele cita que a exploração do petróleo pode gerar dividendos para a União para se subsidiar a conta de luz. E tem uma questão polêmica envolvendo, inclusive, a sua região, que é a exploração da foz do Amazonas. Uma parte do governo dizendo que não tem que explorar, porque é uma situação muito delicada ambientalmente. O senhor fez a defesa de que isso aconteça. O senhor acredita que vai se chegar a um acordo para esse impasse? Bom, primeiro na preliminar, não pode ter nenhuma exploração, seja na costa do meu Amapá, seja em qualquer canto do Brasil, sem uma ampla análise do impacto ambiental. Em primeiro lugar, é isso. Em segundo lugar, nós temos que vocacionar a indústria do petróleo, a indústria fóssil, que ainda é remanescente, seja aqui no Brasil, seja nos Estados Unidos, seja na Noruega, seja na França, seja na República da Guiana, para um projeto futuro, o projeto da transição energética. Em terceiro lugar, a circunstância do meu Amapá não é a foz do Amazonas. Já está mais do que comprovado que é o lugar da placa fóssil onde se processa. Está a pelo menos 500 quilômetros de distância. Dito isso, o IBAMA tem que ser respeitado, seus técnicos têm que ser respeitados, o estudo de impacto ambiental tem que ser respeitado, e os amapaenses, assim como os brasileiros, têm que ter direito, antes de tudo, a uma coisa, a saber se existe ou não essa ou aquela determinada riqueza, seja na sua costa litorânea, seja no seu território. Saber, ter conhecimento, existe ou não existe, para depois decidir o que fazer. Certo, mas assim, para além desse caso específico, o governo discute usar essa exploração de petróleo para poder subsidiar também... O governo já aponta para a transição energética. Eu falei aqui, você me perguntou sobre quais são as prioridades do governo. Dos 5 projetos aqui que eu apontei, 2 são da transição energética. Combustível verde como combustível do futuro e o mercado de carbono. O governo presidente Lula está preparando o Brasil para ser uma potência global e uma potência global ambiental. Não é à toa, não foi por exercício de retórica que propusemos sediar uma conferência do clima no coração da Amazônia em 2025. É que nós temos muita convicção que nós temos uma transição aí a ser concretizada, a apontar para o Brasil se inserir na vanguarda dos países do planeta. O encontro com o Pacheco é na segunda, senador, que o senhor falava? Segunda-feira. Segunda-feira teremos mais um encontro. O senhor e os ministros...
O ministro Padilha, o senador Wagner, provavelmente ainda vamos confirmar também o ministro Haddad. E aí com Lira é outro encontro, não vai estar nesse... A condução, o diálogo com o presidente Arthur Lira tem sido muito bem conduzida pelo líder Zé Guimarães. Tá certo. Obrigada, senador, por Obrigado. defender. Sempre uma alegria. Joia. E a gente continua informando vocês aqui no SBT News, no Perspectivas, sempre trazendo entrevistas, esclarecendo o que acontece aqui em Brasília e também em outros pontos do país.